Então, dando continuidade à nossa lição, o culto que eles faziam para Baal era semelhante ao culto que Israel fazia para Deus. Porém, assim como hoje em dia, muitas religiões se levantam procurando adorar ao Deus verdadeiro, mas faz isso de uma forma errada. Então, quantos hoje procuram louvar, adorar a Deus, porém, fazendo de uma forma errada, não produzirá o fogo santo vindo do céu que purifica o pecado. Então, que isso sirva de uma grande lição para esses falsos adoradores. Eu acho impressionante quando nas Escrituras Sagradas, Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus também procura os fiéis. São dois tipos de pessoas que Deus procura nesta terra. Então, que em nós Deus possa encontrar verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Então, a gente pode perceber que houve um confronto, e esse confronto no mundo antigo era um confronto entre o bem e o mal. Somente o verdadeiro culto poderia produzir fogo dos céus. E algo que eu acho totalmente impressionante é que Elias, o profeta, vai então fazer o quê? Ele procura fazer o teste do fogo. Coloca aqueles falsos profetas em uma prova. E o que ele faz? Algo que eu acho impressionante que o profeta Elias faz é que ele deixa primeiro os falsos profetas fazerem o culto. E eles fazem um culto procurando que Baal, que eles tinham como o Deus do trovão, o Deus da tempestade, procuravam que Baal então mandasse fogo e acendesse aquele altar. E o que eu acho totalmente impressionante é que o próprio profeta Elias, ele faz o quê? Ele acaba então zombando dos adoradores de Baal, daqueles falsos profetas. Ele fala, olha, clame mais alto, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja esvaziando o intestino. Olha que grande insulto fez o profeta Elias. E eles acabaram ali naquele culto se cortando, se martirizando ali, procurando que Baal respondesse com fogo. E todo Israel estava presenciando aquela cena impressionante. E dentro desta cena, nesse cenário bíblico, que eu acho muito impressionante, fico maravilhado neste teste de fogo ao qual havia. Eu fico profundamente admirado, porque na hora que o profeta Elias vai então chegar diante do altar, ele vai fazer o quê? Ele arruma o altar, coloca 12 pedras, algo que silenciava. Israel estava dividida. Israel só era chamado de Israel quando estavam em conjunto. E Elias então coloca aquelas 12 pedras juntas, mostrando que Israel só era Israel se eles estivessem unidos. Algo que estava silenciado. Então, o profeta Elias, ele faz uma oração. E essa oração não é muito extensa, é uma oração curta, porém o profeta se coloca como um servo. Ele se coloca diante do altar e coloca água
naquele sacrifício, encharca, e os profetas de Baal talvez pudessem pensar: agora que não vai pegar fogo mesmo com água, jamais isso vai pegar fogo. Então, ele faz aquele teste, coloca água. Eu acredito particularmente, a água ele colocou como uma oferta, porque era algo mais precioso que tinha naquela época, visto que estava mais de 3 anos com uma seca muito grande. E dentro desse cenário bíblico, que eu acho extremamente importante a gente destacar, é que quando ele coloca aquela oferta, aquela água, algo que só poderia ser encontrado em poço, porque os ribeiros, os rios tinham se secado. Quantos de nós hoje ofertamos para Deus? Quando falamos em oferta, logo vem na nossa mente dinheiro. Só que Elias ofertou aquilo que era mais valioso em sua vida e na vida das pessoas. E nós, o que nós podemos ofertar para Deus não é somente dinheiro, mas é a nossa fidelidade, é o nosso amor, é o nosso tempo em amar a Ele e amar o próximo como a si mesmo. Então essa é a oferta que Deus requer das nossas vidas. E quando Elias começa a orar, ele diz: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, faze conhecer hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Responde-me, Senhor, faça-me ouvir, para que este povo possa conhecer que tu és Deus em Israel. Então, fogo do céu caiu e consumiu o altar, e consumiu as pedras, fez com que a água evaporasse e se tornasse como nada, consumiu todo o sacrifício, consumiu tudo, aquele fogo consumiu tudo. E então o povo de Israel caíram de joelhos e disseram: Yahvé, o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Então todo Israel ficaram impressionados e Deus foi conhecido naquele dia que Ele era o Deus de Israel. Se por ventura imaginássemos que através dos milagres que Deus fez, das pragas que Deus fez, que Deus enviou ao Egito, aquele povo foi liberto fisicamente, e então ali por esse fogo que Deus consumiu, o holocausto consumiu o altar, então aquele povo foram por um pouco período libertos de uma escravidão espiritual. Algo que eu acho completamente impressionante. E quantas pessoas hoje cultuam a Deus, mas não cultuam de uma forma que as Escrituras ensinam? Quantos hoje fazem rock and roll, fazem muitas coisas, teatros, muitas coisas que foge dos parâmetros bíblicos, que não tem respaldo bíblico para fazer, e eles acabam cultuando a Deus de uma forma que as Escrituras reprova. Então, que nós possamos adorar a Deus de uma forma correta, para que este fogo do céu venha e consuma o pecado das nossas vidas. Porque a manifestação de Deus nas Escrituras Sagradas é através de fogo e através da luz. São manifestações que Deus faz nas Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmão, para que apresentai-vos o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então o nosso culto a Deus que prestamos ao Senhor deve ser racional. Devemos ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores e também louvarmos a Deus com o nosso entendimento, entender o que está sendo pregado, entender o que está sendo louvado e juntamente louvarmos a Deus e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus quer para com as nossas vidas. Que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém.